horizonte. Aleluia, Jesus. Graças te Tu damos. caminhas sobre os montes. Tu és em nossas vidas. Eu te sinto assim tão perto, Aleluia. mesmo estando no deserto. Teu sorriso é diferente, Eita glória. faz querer seguir em frente. Só tu sabes do que eu preciso. Ter o abraço de um amigo. Aleluia. Simplesmente não diz nada. Quero ouvir o meu clamor. Tuas mãos em me afagam. Aleluia. Com um gesto de amor. O teu nome sempre louvarei. Luz, amor e maravilha. Eita glória. Meu Senhor, me mostra o que eu não sei. Senhor da vida. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem souber cantar, venha cantando. Vejo o sol sobre o horizonte. Vocês estão me ouvindo bem? Diga glória a Deus daí. Escreva alguma coisa para eu saber que você está me Caminhas ouvindo bem. sobre os montes. Eu te sinto assim tão Dê perto. boa noite daí. Mesmo estando no deserto. Teu sorriso é diferente. Faz querer seguir em frente. Só tu sabes do que eu preciso. Aleluia. Tem um abraço de um amigo. Simplesmente não diz nada. Quero ouvir o meu clamor. Eita glória. Tuas mãos em minha afagam. Boa noite, igreja. Com um gesto de amor. O teu nome sempre louvarei. Luz de amor e maravilha. Meu Senhor. Meu Senhor, me mostra o que eu não sei. Senhor da vida. O teu nome. Senhor da vida. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que já estão comigo, já estão conosco aqui. Hoje é sexta-feira, é a última sexta-feira deste mês. É um dia muito especial porque toda sexta-feira no Ministério Luz do Mundo nós temos o nosso culto de oração. E como nós estamos nesta guerra, neste impedimento, nós vamos fazer aqui mesmo, em nome de Jesus. E hoje Deus quer falar conosco. Eu já quero agradecer a Deus pela sua vida,
As Escrituras falam que nós teríamos tempos difíceis e creia, esses tempos chegaram. E como fazer no meio de tudo isso? É isso que nós vamos aprender hoje. Como fazer, como prevalecer como luz do mundo, como sal da terra. Amém? Eu quero orar com você, mas antes, abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Abra a Bíblia comigo. Livro de Daniel, no capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Amém? Esse capítulo fala a respeito de uma visão. Daniel vai ter uma visão no rio Tigre. Eu não vou ler todo, eu vou ler do versículo 10 até o 12, que é o nosso, e Deus vai falar conosco. Nós sabemos, pelas Escrituras, quem foi Daniel. A Bíblia fala que ele foi um homem nobre, excelente, um homem diferenciado no seu tempo, um homem que, no meio de uma grande dificuldade, quando todo o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, ele foi junto. E é isso aqui que nós vamos perceber hoje, a diferença de um homem de Deus no meio dos cativos, o comportamento dele. E eu quero que você preste bastante atenção nesta noite, tá bom? Daniel capítulo 10, versículo 10, está escrito, Daniel é consolado. Só pode consolar o Consolador. O versículo 10 tem um subtítulo, Daniel é consolado. Quando ele está tendo aquela visão, ele não está entendendo nada, um negócio forte demais, e ele é consolado. A palavra diz assim: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Ou seja, fica atento nas palavras que eu vou te dizer. A palavra-chave hoje é palavra. Então aquela voz disse: Daniel, homem muito amado, está atento, ou seja, esteja atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé. Meu Deus, tem muita matéria hoje aqui. Em pé, tremendo. O nosso versículo é o 12, chegou. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Curve a sua cabeça e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor me entregou hoje esta palavra e me mostrou algo profundo. E eu te peço a tua graça, o teu Santo Espírito agora,
para que nós venhamos compreender o que o Senhor quer falar nesta noite. Eu te peço agora o teu Santo Espírito, que eu diminua e que tu cresças. E que cada pessoa que esteja comigo nesta noite, nesta live, ele não passe por aqui, mas ele fique aqui para entender o que tu estás falando hoje para a humanidade. Por isso, eu te glorifico por tudo que tu és, pelo teu amor, pela tua graça. Nos lava com teu sangue. E nesta hora sejam agora amarrado tudo aquilo que pensou se levantar contra a tua igreja, contra a tua palavra. Não há poder maior que a tua palavra. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmão? Eu não estou vendo subir aqui as notificações, ninguém falou comigo, é assim mesmo? Alguém pode dizer boa noite? Eu preciso que você fale comigo para eu saber se você está me ouvindo. Eu não estou ouvindo você, ninguém escreveu nada, se escreveu aqui não apareceu. Eu preciso que alguém me ajude nesse sentido. Vê se no teu telefone aparece. Aqui não apareceu nada para mim. Amém? Então, eu quero que você preste atenção comigo. Quando o anjo falou com Daniel, ele disse: não temas, Daniel. Não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, escute, coração é mente. Desde o primeiro dia, Daniel, em que tu colocaste a tua mente para compreender, está escrito. E a primeira compreensão que Daniel teve foi humilhar-se. Às vezes a gente quer compreender as coisas de Deus sem humilhar-se. Então o anjo está dizendo para ele assim: desde o primeiro dia em que aplicaste, colocaste disciplina no teu coração, na tua mente, e te humilhaste perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por que o anjo foi? Ele responde: e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olhe para mim. Nós somos resultados daquilo que nós profetizamos. Nós somos resultado das nossas palavras. Se as palavras que saem da sua boca não forem palavras que acordam com a palavra de Deus, eu, em vez de eu ser profeta, eu vou ser alguém que vai maldizer, que vai contribuir para ficar um pouco pior. Você tem notado que o que tem saído da boca das pessoas no mundo, rádio, TV, jornal e tudo, são palavras de maldição? Imagina um ser humano que lança palavras malditas de manhã, de tarde, à noite, toda hora, e quando ele se vê no meio de uma situação dessa, como esta pandemia, e ele busca falar de Deus, você acha que Deus ouve esta pessoa? Não ouve. O que sai da nossa boca, a Bíblia diz que nenhuma palavra se perde. Nenhuma. Então, mude, a Joyce Meyer escreveu um livro, mude as suas palavras e mude a sua vida. Eu não posso, com a mesma boca, amaldiçoar e com a mesma boca adorar a Deus. Não. Eu quero que você entenda uma coisa, que aprenda nesta noite, que antes de eu falar o nome do Senhor, eu tenho que pedir para Ele limpar a minha boca. Essa foi a preocupação de Isaías. No capítulo 6 de Isaías, eu vou só comentar. Ele ficou temeroso quando viu o Senhor. Disse: ai, Senhor,
os meus olhos te viram. Ai de mim que habito no meio de um povo de lábios impuros, e o meu também é impuro. A primeira providência que Deus deu a Isaías foi limpar a boca do profeta Isaías. Jeremias foi a mesma coisa. A primeira providência foi limpar a boca do profeta. Então hoje, para que eu seja a boca de Deus na terra, você seja a boca de Deus, representante de Deus na terra, as tuas palavras, elas precisam passar por um processo de purificação. Eu não posso deixar que saia da minha mente. Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu não posso deixar que saia da minha mente palavras de ódio, palavras rancorosas, palavras que... Não. Isso é do diabo. A gente vê, nesses dias agora, pessoas com palavras, um acusando o outro, o tempo todo assim. Acusando na televisão, no Facebook. E ela está sendo usada pelo diabo. Quando Daniel começou a orar, e aqui preste atenção, quando ele começou a orar, Deus atentou nas palavras dele. E Deus mandou Gabriel por conta das palavras dele. Às vezes a pessoa ora tanto, diz, apóstolo, eu tenho orado tanto e Deus não tem respondido. Por que Deus não tem respondido? Não importa a circunstância, a sua primeira providência, quando entrar na presença do Senhor, em humilhação e dizer, Senhor, muda as minhas palavras. Cura a minha boca. Limpa a minha língua. Porque para que quando eu abrir a minha boca, quem esteja falando seja o Senhor, não o diabo. Então o anjo disse para ele, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, mente, trouxesse a tua mente a compreensão e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, Daniel. E por causa das tuas palavras é que eu vim. A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes por dia, ou seja, 3 vezes por dia, a mente dele era limpa. 3 vezes por dia, as palavras de Daniel passavam por um processo de purificação. Agora, se o crente não tem tempo de orar, de manhã ele não ora, meio-dia ele diz que não tem tempo, as palavras dele vão ser parece uma lixeira. E hoje eu quero falar com você sobre um tripé, identidade, integridade e autoridade. Identidade, integridade e autoridade. Será que Daniel tinha essas 3 características? Identidade, Deus se identificava com ele e ele se identificava com Deus. Daniel era íntegro, sem comentários, né? Daniel tinha autoridade, serviu em 3 reinados. Como é que nós conseguimos isso? Por que eu estou falando isso para você? Porque nós estamos no mundo espiritual. E no mundo espiritual vale essas 3 coisas. Identidade, integridade e autoridade. Eu quero voltar com você aqui. Abra-se em Deuteronômio, capítulo 18, 18. Pra você entender do que eu estou falando. Deus levantou Moisés
E quando ele está falando com Moisés, olha o que ele diz. Deuteronômio 18, 18, ele diz assim: suscitar-lhe-ei um profeta, ou seja, vou levantar um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, Moisés, em cuja boca, em cuja boca porei o quê? As minhas palavras. Versículo 19, Deuteronômio 18, 19 agora. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, da boca, que vai sair da boca desse profeta, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Sabe qual é o nome desse profeta? Jesus. Deus disse que ia levantar um profeta do meio dos irmãos dele, que ia sair da boca dele as palavras de Deus. E que todo aquele que não ouvisse as palavras de Jesus ia prestar conta disso. Nós não temos exemplo maior do que Jesus. As palavras do Senhor, elas precisam ser as nossas palavras. A palavra de amor, a palavra de repreensão, a palavra de poder. Palavra. Eu, quando oro, eu preciso orar com humilhação. Vamos ver como Daniel orou rapidinho aqui? A gente está, nosso estudo base é Daniel 10, 12. Aí você olha um pouquinho aqui para o lado da sua Bíblia, Daniel 9, 20 agora. Olha lá o que está escrito. Quem era Daniel para ter identidade, integridade e autoridade? Olha como era ele. Daniel: falava eu ainda e orava, vírgula, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Por que eu estou lendo esse versículo? Para você ver a integridade de Daniel. Daniel era um homem de Deus, era um rapaz novo que estava orando pelo seu pecado, mas ele era íntegro e pecava. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca já está mentindo. Ele orava e confessava o meu pecado. Preste atenção no que eu estou pregando hoje aqui. Confessava o meu pecado e o pecado do meu povo, o povo de Israel. Quando a minha identidade, quando eu sei quem eu sou, a primeira coisa, como uma pessoa íntegra diante de Deus, eu vou orar pelo meu pecado. Pai, tira o pecado. Está aqui, esse aqui, olha. Eu não posso chegar diante de Deus e dizer: Pai, perdoa os meus pecados. Não, está aqui, esse aqui, olha. Este pecado aqui que não deixa afinar a identidade. Este pecado aqui é que está acabando com a minha integridade. É este pecado aqui, Pai, que não está deixando eu ter autoridade. Então, Pai, hoje eu quero que o Senhor me ajude a tirar isso aqui. Escute bem como é que funciona. Quando Lázaro morreu, Jesus, a primeira coisa que ele perguntou lá: onde o puseste? E depois que mostraram lá o buraco, ele disse assim: tirai a pedra. Ou seja, o Senhor não faz o que você tem que fazer. Quem tem que tirar é você. Se o Senhor me ajude a tirar. Se você não estiver conseguindo, eu preciso. Daqui Daniel disse assim: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo. Primeiro é o meu. Por que eu tenho que botar para fora o meu? Para que a minha identidade
diante de Deus seja restabelecida, para que a integridade diante de Deus seja renovada e para que a autoridade diante de Deus me seja derramada. Aí, quando eu faço esta primeira parte, tirando o pecado, você sabe aquele pecado de estimação, eu não gosto muito, Escute, olhe para mim assim, se tiver uma treva guardado dentro, a identidade está comprometida, a integridade está comprometida e a autoridade também. Porque o diabo gosta de treva. O que é treva? Esse pecado não confessado. Essa coisa aí assim. Se você tem isso, comece a lembrar e dizer, Senhor, é hoje que eu quero entregar isso. Eu não sei por que o Senhor me deu essa palavra. É porque Ele está falando com a igreja dele. Está falando com as pessoas. Essa palavra é um concerto com a igreja. Então Daniel, um homem íntegro, um homem com identidade, um homem de autoridade, está dizendo que está orando e confessando o seu pecado. E depois que ele faz esse alinhamento, agora ele vai orar pelo seu povo. Eu não posso interceder por ninguém tendo um pecado não confessado. Estando com a identidade comprometida, com a integridade comprometida e com a autoridade arranhada. Eu não posso interceder por ninguém, a minha oração não sobe. Se eu aqui não estiver alinhado com a bispa, não tenho oração, não tenho autoridade, eu perco tudo. Você está me entendendo? Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí, irmão. Se você é casado, se você é solteiro. E aqui, olha, o texto diz aqui, Daniel, quando tu aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, quer dizer, ele diz, quando tu entendeste que o primeiro passo é se humilhar diante de Deus, e as tuas palavras, aí as tuas palavras foram ouvidas, porque ele orou, Daniel orou para pedir perdão pelos pecados. E ele era um homem íntegro. Em seguida ele ora pelo povo dele, um povo corrupto, um povo idólatra, tudo preso em Babilônia. E ele orando pelo povo. Ele ainda diz assim, eu vou lhe mostrar como é mais forte isso, eu vou só ler esse Daniel 9, versículo 20. Lançava a minha súplica perante a face do Senhor. Agora ele já pode suplicar, porque ele orou antes para tirar o pecado dele. Agora ele ora para o povo, ora pelo povo, e agora ele vai suplicar. Agora sim, está com autoridade, está com moral para orar diante de Deus. Vai suplicar. Eu não posso entrar na presença de Deus e dizer, Senhor isso, Senhor aquilo. Irmão, todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós precisamos limpar a nossa mente para que o diabo não venha nos enganar. O que você está vendo nesses dias agora, a pessoa se alegra na desgraça do outro. Isso é uma mente suja. Isso são palavras sujas. É fake news, é o diabo para todo lado. Mas eu profetizo sobre a sua vida que as suas palavras são outras. A partir de hoje, mude as suas palavras. Você é um profeta. Você é um profeta. Você é um profeta de Deus. A palavra é formada na mente, antes que saia da sua boca. Tem gente que diz assim, eu falei sem pensar. Não existe isso, você pensou antes. O problema é que foi você que falou, não foi o Espírito Santo. E se você falou e não foi o Espírito Santo, já foi o outro Espírito.
Aleluia. Para compreender um pouco mais, olhe o capítulo 9 de Daniel, que é a oração dele. Eu não vou ler tudo não, vou ler do versículo 2. Capítulo 9 de Daniel, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, de Dario, filho de Assuero, eu, Daniel, entendi, escute isso aqui, entendi pelos livros, como é? Daniel lia. Eu entendi através dos livros, das escrituras, que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias a respeito do cativeiro, quer dizer, quantos anos eles iam passar presos lá, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. 70 anos. Olhe para cá, você vai entender o mistério aqui. E onde é que está escrito isso que ele leu? Abra comigo, bora lá. Jeremias 25, abra lá Jeremias. Daniel foi buscar o que o profeta Jeremias tinha escrito. Às vezes eu digo assim, irmão, vamos ler Bíblia. Eu escrevi livro, bora ler. O pessoal não gosta de ler. A revelação de Deus está nas escrituras, está naquilo que o Senhor entrega para a gente. Acaba não quer ler. E Daniel disse, eu fui buscar ler. Ele disse aqui. Entendi pelos livros de Jeremias que ia durar 70 anos o cativeiro. Então o que mais que ele tinha que fazer lá? Orar, se limpar, pedir perdão pela vida dele, pela vida do povo, porque ia durar 70 anos. E onde que ele achou isso em Jeremias? Jeremias 25, versículo 11. Está escrito assim, Deus tinha falado pela boca de Jeremias. Ele escreveu, toda esta terra virá a ser um deserto, um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia, quanto tempo? 70 anos. Versículo 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Ou seja, para eu pregar para você, eu tenho que buscar nos livros. Aqui tem 66 livros. Eu não posso chegar aqui pregar para você sem Deus falar comigo. Então Daniel fez a mesma coisa. Por que as palavras dele eram palavras boas? Porque ele buscava entender nos livros, estudar. Em nome de Jesus. Olhe para cá. Deus disse que eram 70 anos que ia durar o cativeiro. Você já sabe quantos anos vai durar uma pandemia? Anos? Ou esse cativeiro? O homem já está em cativeiro há 2018, 2020 anos pelo menos. Do tempo que Jesus disse que era para nós o quê? Permanecermos no caminho da fé. E tem gente que passou pela igreja e já saiu, já se perdeu e não encontrou nada. Deus falou que era 70 anos, e agora? Jesus disse lá no Mateus 24 que o amor ia esfriar e por conta disso ia haver uma grande apostasia. Eu declaro sobre a sua vida que você não vai apostatar da fé. Agora que o Senhor vai começar a revelar as coisas do íntimo do coração dele, eu vou fazer uma sequência de ministrações sobre escatologia, sobre os últimos dias. E já estou começando aqui, você já percebeu? Então, palavras. E o Daniel começou a buscar pelos livros. No versículo 3, Daniel 9:3, voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com coração, mente e súplicas, com jejum
pano de saco e cinza. Orei, olha aqui, orei ao Senhor meu Deus, vírgula, o que mais você fez, Daniel? Confessei, o segredo é confessar, irmão. Confessei e disse, olhe lá, vou ler até o versículo 7 só. Ah, Senhor, meu Deus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 5, olha o que ele diz. Temos pecado. Ele não disse assim, o povo pecou, ele disse, nós pecamos. Temos pecado. Olha para cá, a minha maior preocupação não é com o mundo, não é com o que está lá fora, é com a igreja. A igreja em pecado é brincadeira. Pecado, é. Tem gente que está com tanta vontade de voltar para a igreja. Será que está mesmo, irmão, com vontade? Porque o tempo que estava aberto não queria ir. Ah, estou sentindo falta da igreja. A maioria das pessoas está dizendo que está sentindo falta. O tempo que estava aberto não aparecia lá. E Daniel está orando, porque nós temos pecado, Senhor. Está aqui. Temos pecado e cometido iniquidades. Estou com tanta saudade de abraçar meu irmão. Quantos abraços você deu de verdade? Quantos abraços você deu por abraçar? Eu creio que a volta dos cultos, eu creio que vai ser um culto racional agora, um culto verdadeiro. Pessoas com lágrimas verdadeiras, com a presença verdadeira. Não porque o apóstolo disse, poxa, se eu não for apóstolo vai ficar chateado. Cria no seu coração. Eu não fico chateado mais. Já fiquei muito. O Senhor consolou meu coração. Se deixa, é comigo agora. É com o Senhor? Certo. A minha parte só é orar por você, pregar a palavra, lhe amar e esperar que Deus faça a obra na sua vida. Eu não posso fazer o que você tem que fazer. Amém? Você está me entendendo? Oro pela sua vida todos os dias. Tantos amigos meus eu tenho orado todos os dias. Imagina você que é filho. E Daniel está orando, dizendo, Pai, versículo 5 que eu parei. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente, Deus. E fomos rebeldes. Eu não vou dizer que é você, não, nós fomos rebeldes. Nós. Quando alguém falta na igreja, eu fui rebelde junto com ele. Quando alguém diz que não quer, quando alguém vai embora e está levando um pedaço meu. É assim que Daniel estava orando, chorando aqui. Fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos. Quem eram os servos? Os profetas. Que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, Senhor, versículo 7, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Olhe para mim, a igreja está envergonhada diante desta pandemia. Se meu povo que se chama pelo meu nome tivesse orado, tivesse feito o dever de casa, a conta não seria essa. Irmão, a conta chegou. A conta chegou para todos.
Eu fui comprar um alimento ali na rua, como sempre compro. E aí, na hora de passar o cartão lá, a moça disse para mim: a sua senha está dando inválida. Eu disse: como é? Deu inválida a sua senha. Eu disse: não, isso deve ser algum problema da máquina. Passe de novo. Ela passou, deu certo, senha válida. Olhe para mim aqui, olhe para mim. Você já se perguntou se a sua senha continua válida ou já está inválida? Que às vezes a gente pensa que está valendo ainda. Já imaginou Jesus chegar e aí dizer senha inválida? Porque as palavras não agradavam a Deus, porque as palavras não eram segundo as palavras do Senhor. Creia, tem uma senha de acesso ao coração do Pai. E qual é a senha, apóstolo? João 1,12 diz: e todos quantos foram chamados. Bora ler junto, olha a senha aqui, olha. Presta atenção aqui. Será que a senha está valendo? Ou será que a senha está inválida? Pergunte isso para você. Será que está inválida a senha? É bom falar com gente inteligente, que a gente fala só um pouquinho, o cabo entende logo. Olha o versículo 12 de João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós estamos num processo de ser feito. As minhas palavras contribuem para a minha feitura de imagem e semelhança de Deus. Pergunte-se: poxa, como é que está a minha identidade? Ei, irmão, quem é você, hein? O que você responderia? Ah, eu sou fulano, eu sou engenheiro, eu sou isso, sou aquilo. Nada disso. A minha resposta, a sua resposta, diante das pessoas é: eu sou um servo de Jesus Cristo. Quem é você? Eu sou um servo. Sua identidade, servo. Quando você diz que é servo, a sua identidade é de servo de Jesus Cristo, está dizendo que a tua integridade, está dizendo que você tem uma autoridade que o diabo não resiste. Mas eu não posso ter essa identidade, essa integridade, essa autoridade gostando do mundo. Eu não posso. Poxa, se... olha, quase eu desvio, quase eu isso, quase aquilo. Não, é porque a mente ainda está lá. Ainda tem um pecado lá dentro, ainda tem aquela coisa querendo matar, querendo destruir. Bora ler o Tiago? Olha para mim, Tiago 4 e o 5, olha. Já vou orar com vocês, já vamos orar. Eu quero que fique no seu coração essa palavra sobre identidade, integridade e autoridade. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim, olha: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, se eu flertar com o mundo, as minhas palavras não vão chamar a atenção de Deus. Olha o versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? O que é que a Escritura afirma? Olha aqui para nós. Ela diz assim: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. O Espírito que está dentro de nós tem ciúme de nós. Eu não posso
flertar com o mundo, porque senão as palavras que vão sair da minha boca não são as palavras do Espírito que está em mim. E se eu flertar com o mundo, é porque eu ainda está guardado aquela coisa lá dentro. Para terminar, abra-se em 1 de João. Olhe lá. 1 de João 1. Eu gosto de Bíblia. 1:8. Olha, diz assim. Não, pastor, mas eu estou bem com Deus, eu isso, não sei o que com Deus. Olha, a Bíblia diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Alguém tem pecado aí para confessar hoje na hora que a gente for orar? E a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. As nossas palavras vão ser purificadas. E o versículo 10 diz assim, ó, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmão, a nossa mente, ela dá uma viajada de vez em quando, assim, já prestou atenção? Você está bem assim, de repente ela dá uma viajada lá, o cão pega na mão e leva lá, assim, pronto, já pecou. Aí está dizendo aqui, se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Olha como é sério isso. E o que chamou a atenção de Deus na vida de Daniel foram as palavras de Daniel. 3 vezes por dia, Daniel expurgava, extirpava a mente dele, aquilo que o diabo queria fazer com ele, para que as palavras continuassem íntegras, poderosas. Palavras de filho, de identidade de filho de Deus. Em nome de Jesus. Não pode haver trevas, irmão. Não pode. São trevas, segredos. Eu não posso ter segredo com a minha esposa. Quem é casado, o cônjuge, não pode ter segredos. Não pode ter segredo, imagina segredos. Por que tu está pegando no meu telefone? Ah, eu pensei que podia. Aí pronto. A senha que você tem que ter é no mundo espiritual. Uma senha que libera poder, integridade, identidade. Quando você ativa, o diabo corre. Então não pode ter trevas, não pode ter segredos. É preciso confessar os pecados. Pecados é porque a gente nunca tem um só. Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. E quando a gente confessa, nós nos tornamos íntegros novamente. É preciso morrer para o mundo. A gente está no mundo, mas não é do mundo. Nós somos luz para o mundo. Como é que eu vou ser luz para o mundo? Pecando. Não pode. E quando eu morro para o mundo, eu recebo o quê? A autoridade de Deus. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar e você vai orar com autoridade. Mas antes de você orar com autoridade, eu não sei qual é o pecado que está guardado, qual é o segredo, porque se esse segredo chamado, o pecado que é um segredo, não for confessado, ele vai ser revelado. Então é melhor a gente confessar. Eu não sei porque Deus mandou dar essa palavra para a igreja dele. Deve ser porque Ele ama, né? Ele me ama, Ele ama você. Então, Pai, nós queremos confessar agora. Nós vamos orar, vamos confessar, porque todos aqui, nesse tempo difícil de pandemia e tudo mais, por que nós precisamos confessar pecados? Porque nós precisamos ser intercessores. E às vezes a gente reúne pessoas para interceder, mas se tiver um lá no meio, cheio de pecado, a oração vai embora. Não sobe, irmão. Porque tem um Acã no meio.
Então preste atenção. Por isso que grupo de intercessão, grupo de oração, a primeira parte da oração é confissão de pecado. O seu pecado e depois você orar pelo pecado da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos. É assim que a gente vai fazer hoje. Em seguida, nós vamos orar pelas pessoas que precisam da nossa oração. Entendeu? Nós vamos orar pedindo perdão, depois orar pedindo perdão pelos nossos familiares, pela nossa família, pelos nossos parentes, pela nação, para que não saia da boca do presidente coisa ruim, da boca do governador, do prefeito. Não saia. Em seguida, nós assumimos a autoridade e repreendemos todo o projeto do diabo. Amém? Vamos orar? Você pode? Coloque para mim aqui. Aleluia. Agnus Dei. Eu não estou vendo hoje você falar nada aqui, não sei. Mostra aqui para mim. Aleluia. Que tal mistério? Todo mundo entendeu? Vamos orar, pedindo primeiro perdão para Deus, confessando nossos pecados, depois o pecado dos nossos familiares, o pecado da nação, do estado, do município. É muito triste se ver negócio de Polícia Federal no meio desse negócio todo. Não, isso não. E depois nós assumimos a autoridade para amarrar o diabo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença para nos humilhar. Vou até baixar minha cabeça aqui. Para nos humilhar, Pai. E eu quero Te pedir perdão pelas minhas faltas, pelo pecado. Eu tenho orado pouco, eu tenho que orar mais, Senhor. Eu preciso que o Senhor conserte diante dos céus e da terra o meu posicionamento como pastor de igreja. Me ensina, Senhor, a pastorear com o Teu amor. Me ensina a pastorear como Tu pastoreia. Oh, meu Deus, eu me arrependo das vezes que eu falei asperamente com uma ovelha. Perdoa, Senhor. Me arrependo da forma com que eu fiz a Tua obra relaxadamente, se fiz, quando fiz. Me perdoa, Paizinho. Me perdoa, Pai. Me perdoa das vezes que eu não fui o pai que os meus filhos quiseram que eu fosse, a minha esposa, eu não fui o marido que o Senhor quer que eu seja. Me perdoe. Me perdoe das vezes que eu não fui o evangelista que o Senhor quis e quer que eu seja. O apóstolo que o Senhor quer que eu seja. Me perdoa, Pai. Oh, aleluia. Me perdoa, Deus, por ter ferido amigos meus com palavras duras, achando que só eu estava certo. Oh, Pai, me perdoa. Limpa os meus lábios, Senhor. Limpa os meus lábios, porque eu quero ser usado por Ti como profeta. Em nome de Jesus, limpa a minha alma, Paizinho. Limpa o meu coração, limpa todo o meu ser, para que eu assuma a identidade de filho agora. Pai, em nome de Jesus, agora eu quero orar pelos meus filhos espirituais, os quais o Senhor nos entregou. Eu oro por cada um deles. E nesta noite especial, eu oro e te apresento a vida de Sanderley Rodrigues Lobato, Xanarabatonoro, Vadassonorabassonarás. Oh, meu Deus! E eu sei que nesta hora ele está sentindo a tua presença, porque eu tomo posse da autoridade que há no nome de Jesus, que o Senhor colocou sobre a minha vida. Intercedo pela vida dele e pela vida de todos os meus irmãos que estão passando dificuldades agora. Todos os homens, mulheres, crianças, adolescentes. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, Pai, eu amarro toda a afronta do diabo. Tudo que ele tentou colocar, eu dou uma ordem a ele. Tu pega tudo que é teu
todo o teu projeto de morte, projeto de falência, projeto de enfermidade. E pega e leva, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, eu oro pelas autoridades, pelo presidente da República, pelo governador desse estado, por todos os governadores, pelo prefeito de Macapá, de Santana e de todos do estado do Amapá, para que suas palavras sejam palavras que edifiquem, mas para isso eles precisam te conhecer. E eu oro, meu Deus, para que toda idolatria caia por terra, em o nome de Jesus. E que teu Santo Espírito, Pai, venha convencer cada homem, cada mulher que está à frente do governo brasileiro, do estado do Amapá e de todos os estados. Meu Deus, eu oro agora pelos enfermos que estão nos leitos de hospitais, enfermos que estão nas casas. Oh, meu Deus, a tua palavra foi entregue. Eu sei que neste momento os meus irmãos confessaram pecados. Meus irmãos estão intercedendo pelos seus familiares. Eu intercedo aqui por todos os meus filhos, pela Mariana, pela Juliana, pela Eveline, pela Bela, pelo Mateus, pelo meu neto, pelos meus irmãos, Senhor, pelos meus amigos que estão ouvindo agora esta oração. Onde houver um espírito de enfermidade agora, meu Deus, seja extirpado esta enfermidade, seja queimado esta enfermidade em nome de Jesus. Você colocou um copo com água, eu estou consagrando esta água agora. Ore pela pessoa agora, em nome de Jesus. Eu estou com óleo na mão, Jesus. Hoje eu renovei minha aliança contigo. Aleluia. E o Senhor sabe disso. Grande é o teu poder. Oh, meu Deus. Grande. O Senhor separou Davi e ungiu com óleo. O Senhor me separou, me ungiu com óleo. Amanás sonorobadas. O Senhor é Senhor, é o meu Deus, é o meu Pai. A minha identidade é de filho. A sua identidade que está orando é de filho. Você é filho amado. Ele repete só. É filho amado do Pai. A sua integridade está em Cristo Jesus. A sua integridade está em Cristo Jesus. A sua autoridade está no nome de Jesus. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, Jesus. Santo, santo, santo. É o Senhor Deus. Todo projeto do diabo foi desfeito agora. Todo tranca-rua do inferno, toda pombagira, tudo foi desfeito em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Só tu és santo, tu és Deus, tu és grande, tu és poderoso. Eu vejo uma guerra nos ares, em nome de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Lava, meu Deus, todo o peso de chumbo que estava sobre essa cidade, sai agora. Todo pecado do desvio, da má conduta, sai agora desse lugar, em nome de Jesus. O pecado da propina, o pecado da corrupção, o pecado da falsidade, o pecado da injúria, em nome de Jesus, sai de sobre esse lugar. Sai de sobre este lugar. Aleluia, aleluia. Grande, grande é o teu poder, Jesus. Oh, libera. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor abriu as portas. O Senhor abriu as portas. Aleluia. Grande é o teu nome. Quem estava enfermo, vá para casa agora. Quem estava enfermo, vá para casa agora. Em nome de Jesus. Quem está precisando de restauração, a porta foi aberta. É o nome de Jesus a porta. É Jesus que é a porta. Meu Deus, usa os teus filhos. Consagro agora. Eu abençoo os médicos, Pai. Abençoa os médicos, os enfermeiros, todos os profissionais da saúde. Eu oro pela vida deles. Em nome de Jesus Cristo, aumenta a imunidade deles, aumenta a resistência. Eu te repreendo, Satanás. Aumenta assim, Pai. Aleluia, nós estamos intercedendo. Aleluia. Alabassonoro banagas nessa fananaraga nunuru yamas nayanas.
Grande é o teu poder. Grande é o teu poder. Aleluia. 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 Deus falou com você. Antes de você orar sempre, confesse os pecados. Para renovar sua aliança de filho. Para que a integridade volte para você. Para que a autoridade de Deus não saia da sua vida. Aleluia. Eu abençoo a sua vida com toda sorte de bênção. Que você tenha uma noite abençoada, um sono reparador. E que a oração que você fez, Deus ouviu suas palavras. Deus ouviu as suas palavras. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida.